E aí, Conexão Jug? E aí, Jugs Gilead, tudo bem com vocês? Meu nome é Altevi, mais conhecido como TED, e eu vou estar aqui no IMEX, exatamente. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui batendo papo com um pastor, com um líder de jovem, quem sabe um jovem também, quem sabe você um dia vai estar aqui conversando comigo para que a gente possa te conhecer melhor. Mas nesse primeiro momento o IMEX vai se dedicar simplesmente a conversar com os homens e mulheres que vão estar ministrando sobre nossas vidas nos imersões. Isso mesmo, você sabe que a imersão esse ano de 2021 vai ser diferente, não vai ser apenas uma única edição, vão ser 8 edições abençoadas, com muito louvor, com muita oração, com ministérios de dança e palavras e ministrações profundas à nossa vida. E você, jovem, que faz parte aqui da nossa igreja, da Gilead, faz parte do Conexão Jug, vai ser abençoado. E você pode também passar isso para os seus amigos que você acha que precisa ser abençoado com Deus. Muita gente precisa ser alcançada pela palavra de Deus. Então, nossa primeira imersão começa agora dia 12 do 5 de 2021. Isso mesmo, próxima quarta-feira, mais conhecida como depois de amanhã, se você estiver vendo esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 10, né? A partir das 8 horas da noite, às 20 horas da noite, toda quarta-feira, durante 8 quarta-feira, nós vamos ter uma imersão, tá? E hoje, como já foi falado, nós vamos se dedicar a conhecer os preletores do imersão, e hoje nós vamos conversar com um pastor que eu admiro muito, que é um amigo, já foi meu pastor, hoje está pastoreando uma igreja Gilead aí no interior. Algumas pessoas já sabem de quem a gente está falando, isso mesmo, estou falando do pastor da Gilead Limoeiro, o pastor Edinaldo Soares, um amigo, um companheiro, e hoje a gente vai bater esse papo descontraído, conhecer um pouco dele, conhecer um pouco da sua história e conhecer quem é Edinaldo Soares. Por isso eu já vou chamá-lo aqui para que ele venha entrar aqui na conversa, para que a gente possa ter esse momento que eu sei que vai edificar a sua vida. Então, vamos lá, vamos chamar aqui o pastor Edinaldo Soares para bater esse papo conosco. Estamos aqui com ele, pastor Edinaldo Soares, né, pastor da nossa igreja lá no Limoeiro, servo de Deus, como ele costuma dar essa nomenclatura, aqueles que servem ao Deus, e nós vamos ter aqui um papo com ele para conhecermos esse homem que vai estar ministrando em um dos imersões aqui no nosso canal, no Conexão Jug. E a primeira pergunta, não é bem uma pergunta, é para que o pastor Edinaldo se apresente e diga quem é pastor Edinaldo pelo Edinaldo Soares, né? Bem, gente boa, Deus abençoe a vida de vocês, que honra, que alegria poder estar aqui participando com vocês desse momento. Uma nova ferramenta, né? Um novo tempo de aproximação, de conhecimento. Para muitos que eu não conheço, ou para que não me conhecem, eu quero sim me apresentar. Eu só quero corrigir que tem uma pegadinha nessa pergunta, que é a questão de definir Edinaldo pelo Edinaldo, né? Então, assim, eu vou me definir para você, por mim mesmo. Eu sou a melhor pessoa do universo, gente. Pastor Edinaldo é uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque está sendo definido por mim. Talvez a melhor definição de mim tivesse que ser dada pela Silene. Mas nós nem podemos ser muito aquém, nem muito além daquilo que realmente somos. Então, a minha definição, e você já até citou ela aí no começo da pergunta, eu costumo muito chamar as pessoas, quando vou dar a paz do Senhor, por exemplo, eu digo: paz do Senhor, servo de Deus. Porque quando nós nos compreendemos como servo, nós entendemos que tem alguém acima da gente. Então, quando eu entendo que tem alguém acima de mim, eu trabalho o meu coração na questão da autossuficiência. Então, eu luto para não ser autossuficiente, para depender, para compreender que é Deus que está no controle. Então, talvez a melhor definição que eu possa dar a respeito de mim mesmo é o desafio de ser um servo de Deus, que compreende que tem Senhor na sua vida, tem um senhorio, e o meu Senhor chama-se Jesus Cristo, servo de Deus. Essa é a minha definição. Amém. Pastor, a gente que lhe conhece há um bom tempo, né, sabe que o senhor trabalhava na área farmacêutica, galgou bons cargos na empresa, mas aí isso mudou, né? O senhor hoje é apenas pastor. Aí a pergunta é: o senhor sempre
almejou, sempre teve esse sonho, eu vou ser pastor? E como foi você ter certeza, é isso mesmo que Deus quer para mim, eu posso largar as outras coisas e me dedicar ao pastorado? Como foi esse processo? Altevi, eu digo o seguinte, assim, tudo na vida é uma construção. Tudo na vida é uma construção. Eu não posso dizer para você que sempre desejei ser pastor, que lá atrás, quando eu era um meninote, ou quando jovem, ou quando adolescente, sentei e disse, eu quero ser pastor e esse vai ser o meu grande objetivo de vida. Não, isso não aconteceu. Mas eu acredito que a cada passo da nossa caminhada com Deus, Deus vai forjando, Deus vai nos dando ferramentas, Deus vai nos dando desafios, Deus vai nos dando oportunidades que conduzem esse processo. Então, assim, nós lideramos jovens, lideramos ministérios de louvor. Cada experiência, por exemplo, quem lidera jovens é um pequeno pastorado. Quem lidera equipes de louvor é um pequeno pastorado. Cada responsabilidade que você tem é um pequeno pastorado. Cada líder de pequeno grupo é um pequeno pastorado. Então, Deus vai nos dando as experiências, vai trazendo a capacitação para que no tempo do desafio do Senhor, você consiga olhar para esse desafio como algo possível em Cristo Jesus. Então, com a gente foi mais ou menos isso, né? Eu lembro que em 2014 nós assumimos essa liderança dos jovens, depois veio as equipes de louvor, o pastor Arnaldo, na época, me separou ao diaconato, me separou ao presbitério e mais à frente nos desafiou ao pastorado. Então, quando esse desafio chegou, muita coisa estava sendo trabalhada no nosso coração, muita coisa vinha sendo confirmada. Então, é um processo. Eu não concordo muito com esse negócio de dormir hoje assim e amanhecer daquele jeito. Ou eu não queria, de repente agora quero. É um processo de construção, um processo onde Deus vai nos desafiando. Tem muitos jovens com muitos talentos que poderiam estar sendo exercidos dentro da igreja em muitas oportunidades e por isso precisam aceitar esse desafio, porque faz parte da capacitação e do crescimento. Quando o desafio veio, né, muita coisa estava clara no nosso coração e o desejo também já estava presente. Então nós queríamos servir, nós queríamos estar à disposição do rei. E o convite e o desafio a ser pastor fazia parte desse propósito, de servir ao rei, de estar nos doando nesse serviço. Foi uma bênção. Do primeiro dia até hoje tem sido bênção. Por quê? Porque é uma construção. E Deus ainda não terminou tudo que precisa fazer no nosso coração. Então, para os jovens, o meu desafio, aliás, o desafio que eu repasso para você é deseje coisas novas de Deus. E à medida em que Ele for te dando, aceite o processo de crescimento e de capacitação. Amém. Pastor, eu sei que a mente de pastor é muita coisa, que eu acho que o senhor se confundiu na data, o senhor disse 2014, o senhor chegou na igreja... 2014 foi o tempo que a gente chegou aqui. Foi 94, eu errei aqui realmente. Estava muito rápido nesse processo. Foi em 1994. Em 94, nós assumimos esses desafios lá no Carlito Pamplona, através do pastor Cacau. Fica aí a correção e obrigado por corrigir, que eu já estava na frente já. Pastor, o senhor falou de processos, né? Hoje eu costumo ver algumas pessoas que dizem, eu tenho um chamado, eu tenho isso, mas não conseguem se submeter a um pastorado, a um discipulado, porque quer que as coisas aconteçam rápido. E aí a minha pergunta, como o senhor vê essa questão de um acompanhamento ministerial e quem foram os seus discipuladores, pessoas que influenciaram nesse processo até o senhor chegar ao pastorado? Altevi, é fundamental, é imprescindível que aquele que quer crescer tenha pessoas
que invistam tempo, invistam palavras, orientações na vida. Nós participamos disso com muita intensidade. Eu digo para você que a figura central, né, na verdade, um casal, eu quero citar, não quero citar uma pessoa, quero citar o casal, que é o pastor Arnaldo Cacau e a irmã Lourdinha. Esse casal, eles são decisivos em todo o processo de crescimento nosso, até hoje. E se submeter a isso é importantíssimo. O que seria de Eliseu se não tivesse passado o tempo de caminhada com Elias? Seria de Josué se não tivesse passado o tempo de caminhada com Moisés? Às vezes no anonimato, só ouvindo, só aprendendo, só tomando carão. Você acha que isso não aconteceu conosco nessa caminhada com o pastor Arnaldo? Né? Nem sempre o pastor Arnaldo passava a mão em cima da cabeça, não. Era duro muitas vezes. E em muitas situações eu achava que até de forma exagerada, em alguns momentos achava até que nem era preciso tudo aquilo, mas ele exercia isso. E esse exercício faz parte do discipulado, faz parte do crescimento. Veja que quando a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho, né? A gente percebe que não tem na Bíblia esse o caminho. Quando a expressão na Bíblia diz ensina o teu filho no caminho e não o caminho, no caminho significa ir junto, estar junto. Então todo processo de discipulado, todo processo de crescimento envolve uma pessoa que decide caminhar junto com você, decide ir junto com você. Não é apenas dizer o que você precisa fazer, mas é ir com você e realizar aquilo que é necessário. Então, para todo bom processo, principalmente os processos de crescimento, se você deseja um crescimento eclesiástico, se você deseja crescer no ministério, mas se você também deseja crescer como pessoa, você não almeja ministério, mas você quer crescer como pessoa, um bom processo de discipulado, ele é fundamental. E eu presto aqui a minha homenagem ao pastor Arnaldo, à irmã Lourdinha. Pastor Arnaldo hoje já jubilado, foram decisivos. E em 1994, né, eu errei a data agora há pouco, mas em 94, quando nós chegamos da igreja, ele estava lá. Ele estava chegamos basicamente juntos. E ele cuidou, investiu, sabe, deu atenção e corrigiu rotas, e corrigiu às vezes com palavras duras, mas hoje nós estamos vivenciando e colocando em prática muito do aprendizado que tivemos durante o nosso tempo de discipulado com esse casal pastoral muito querido e muito amado. Então você, jovem da sua igreja, procure seu pastor, cole nele, diga: pastor, eu quero crescer, me ajude, me ensine. Procure seus líderes e diga: invista na minha vida, me corrija, me ensine. Esse é o caminho, com certeza, do crescimento. Toda pessoa que deseja crescer precisa ter um coração ensinável. Amém. Pastor, a gente sabe que, para quem não conhece, já é casado, né? Com a presbítera Sirlênia, que eu chamo carinhosamente de tia, né? E tem 2 filhos, o Arthur e a Camila, que também já estão aí seguindo os seus caminhos ministeriais. Mas o senhor estava aqui em Fortaleza, né? E de repente vai para Limoeiro. E às vezes a gente esquece que não é só o pastor que vai, é a família, porque a família que tem, de certa forma, o chamado junto com o pastor. Eu acho muito bonito quando algumas pessoas usam a expressão família pastoral, né, porque é uma verdade. E como foram os desafios dessa mudança geográfica, de sair de Fortaleza junto com a família, ir para Limoeiro? Que hoje a gente que lhe acompanha pelas redes sociais, aí olha, rapaz, pastor Edinaldo é uma bênção, tá lá em Limoeiro, feliz da vida, é o conto de fada que eu queria para mim, uma mudança tranquila. Mas o conto de fadas é só na música, querida, viu? Fora disso, é vida ao vivo e a cores, né? Eu digo para você que a vida para Limoeiro não foi traumática. Não foi traumática. Nós não somos traumatizados por ter deixado Fortaleza.
e ter vindo morar em Limoeiro, não tem trauma. Temos desafios. O maior desafio é o desafio da adaptação para um novo cenário, para uma nova realidade, uma nova igreja, novas pessoas caminhando junto com você. Mas eu entendo, OTV, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, quando eu casei com a Sirlene, quando nós decidimos casar, Deus estava unindo propósitos. Quando Deus me deu a Camila, quando Deus nos deu o Arthur, Deus estava nos dando o encaixe desse propósito. Então, o grande desafio era a adaptação. Nós botamos essa família debaixo do braço e nós viemos para cá, aceitando esse desafio do Senhor. Foram inúmeros dias difíceis nesse período de adaptação, mas quando você decide obedecer, né, e quando você vai debaixo da palavra do Senhor, todos os dias também são dias de refrigério e conforto da parte de Deus, para que aquilo que você está fazendo não te seja uma dor, te seja prazeroso apesar da dor. Então nós encontramos prazer naquilo que estamos fazendo aqui em Limoeiro, na obra do Senhor. Tem sido um tempo desafiador, mas tão maravilhoso, OTV. São 7 anos nessa cidade, nós viemos para cá em 2014, são 7 anos prazerosos, onde Deus nos ensinou, Deus confirmou, Deus tratou, Deus ministrou a nossa vida. Por isso, quando nós ainda estávamos lá na Parangaba, onde hoje você congrega, uma igreja muito amada, muito querida, e Deus nos impulsionou para cá, e chegamos aqui, nós paramos de orar nos dias difíceis e ficar perguntando: Deus, será que era que eu tenho vindo mesmo? Deus, e agora, Senhor, será? Não, nós tiramos o será. E o que nós dizemos para Deus é: Deus, os dias estão difíceis, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, se o Senhor quiser fazer alguma coisa nessa cidade, usa a gente, usa a minha vida, usa a vida da minha família, usa a Sirlene, usa a Camila, usa o Arthur. Nós estamos aqui. Então hoje nós não perguntamos mais: será que era para a gente estar aqui? Não, a nossa oração é: nós estamos aqui, usa a nossa vida. E o Senhor tem feito com que o nosso coração esteja em paz nesse ambiente. Estamos crescendo, estamos avançando, e eu sei que o Senhor ainda vai nos levar a inúmeros outros grandes desafios, e nós estamos aqui nos preparando para isso, porque é um processo. Em 94 nós assumimos a juventude, em 2014 nós assumimos a Gilead de Limoeiro. Quem sabe em 2024 o Senhor tenha outro desafio, tenha outra ideia, mas nós estamos vivendo essa condução dele. Queria encerrar essa pergunta, porque eu falo muito, dizendo que é costume de todo pastor, fala demais. Uma pergunta para um pastor vira um sermão, aí ele vai embora. Mas eu quero encerrar essa pergunta dizendo o seguinte, que foi uma frase que nos trouxe até Limoeiro, que nos deu uma certa confirmação, que é assim: não traga Deus para os seus sonhos, não pegue Deus e encaixe Ele nos seus sonhos. Deixe Deus levar você para os sonhos, para os propósitos, para os planos que Ele tem para você. Aí você inverte, em vez de você carregar Deus, deixa Deus carregar você. Amém. Pastor Aguinaldo, a gente está vivendo esse período, né, de usar ferramentas remotas, as lives, as transmissões online. Inclusive, nós estamos tendo essa conversa usando uma dessas ferramentas, né, até porque o senhor está em Limoeiro, eu estou aqui em Fortaleza, guardados dentro da nossa residência. Mas a igreja de Limoeiro, ela começou a usar redes sociais bem antes da pandemia, bem antes desse quadro. Por exemplo, começaram a transmitir os cultos pelo YouTube bem antes. Aí a pergunta é: o que os levou a tomar essa decisão de começar a usar essa plataforma que é o YouTube, fortalecer as outras redes sociais com a transmissão de cultos e conteúdos? O que levou a igreja a tomar essa decisão?
A igreja de Limoeiro já transmite os cultos há praticamente 6 anos, né? Há praticamente 6 anos. Há 6 anos atrás, nós já estávamos no nosso prédio hoje, e a gente decidiu começar a ampliar um pouco os territórios da igreja. A cidade de Limoeiro tem muitos jovens que moram aqui, mas que ao terminar o ensino médio tem que estudar em outras cidades, em Mossoró, Pau dos Ferros, Fortaleza, e eles saem da cidade para estudar. E alguns irmãos que trabalham fora, que viajam. Então, a cidade do interior, ela finda obrigando os seus moradores a terem que sair para seus trabalhos ou para estudar. Naquela época, a gente achou que, à medida em que os jovens saíam, eles meio que se desconectavam da igreja. E aí veio o desafio de uni-los, de levar a igreja até eles. E como fazer isso? Vamos transmitir os cultos. Então, a cada domingo, os cultos de domingo, a gente começou a fazer experiências. Compramos webcam, baixamos programa, compramos programa, instalamos programa e começamos a fazer determinadas experiências, mas a gente pensa, toma decisão e decide avançar. E aí, nesses últimos 6 anos, nós avançamos muito nessa área, porque eu acredito piamente, Altevi, que durante alguns anos a própria internet foi meio demonizada dentro do ambiente religioso. Mas hoje, muitos daqueles que demonizavam a internet, hoje estão usando para a transmissão dos seus cultos. E eu acho que quando você se prepara, mesmo que a necessidade não esteja plenamente naquele momento, quando a necessidade chegar, você está bem preparado. Então nós investimos nesses últimos anos nas transmissões dos cultos, temos um equipamento que eu particularmente considero bom, pode melhorar, mas a gente tem bons equipamentos, tem uma boa estrutura que começou há 6 anos atrás. Vá lá no YouTube e pegue a primeira transmissão, ela era feita por 2 webcams, pertinho do púlpito, com um computadorzinho colocado ali na primeira fileira da igreja. E aí tudo começou dentro desse ambiente para que hoje a gente pudesse, quando a pandemia chegou, a igreja já tinha um canal no YouTube com muito mais de 1.000 inscritos, a igreja já tinha uma certa prática, os irmãos já tinham um costume, os irmãos sabiam o que podiam esperar, e esse é o grande desafio. Mas eu também quero deixar o desafio para os irmãos de tudo que vocês começarem, tentem fazer com excelência, tente aprimorar, tente melhorar e tente capacitar. Hoje é o nosso desafio de transmissão, melhorar os equipamentos. Hoje nós temos uma câmera excelente, vamos comprar outra esse ano para melhorar. O áudio já é bom, mas nós vamos mudar o equipamento de mesa de som. Então tudo isso faz parte de uma visão de expansão do reino. Hoje, durante a pandemia, nós temos pessoas de São Paulo, de Brasília, nós temos gente do Rio Grande do Norte, alguns amigos de Fortaleza, irmãos que se mudaram da cidade. Nós temos um casal que mora aí em Fortaleza, que é o Neto e a Nívia, e eles foram a trabalho para ir, mas eles não se desconectam. Todo culto eles estão lá com a gente, eles participam. Apesar de eu já ter dito, procure uma igreja aí para você estar perto, no presencial é muito melhor, mas eles não desconectam. Nós temos um casal que se mudou agora para o Pernambuco, para a cidade de Ipubi. Todo culto eles estão lá, conectados, é uma extensão da igreja. E é também muita gente que não conhece Jesus. Nos nossos cultos nós temos conversão, reconciliação e a palavra. Então, pensar em levar o reino, né? Antigamente, a expansão do reino era a gente fazer culto campal na praça. Mas hoje é preciso de muitos outros ambientes. Hoje nós temos uma web rádio, a Rádio Voz Cristã. Quem não conhece, aproveita e conhece aí, baixa o aplicativo Rádiosnet e digita lá, Rádio Voz Cristã. Você vai conhecer uma rádio que propaga a palavra de Deus 24 horas no ar. Temos o nosso canal no YouTube crescendo e fortalecendo. Nós temos nossa página no Instagram, nós temos página no Facebook. Nós trabalhamos as redes sociais porque queremos alcançar
muito mais vidas para Jesus. Amém, pastor. É muito bom ouvir isso e ter essa mentalidade, porque eu concordo com o que o senhor falou e penso isso, a igreja perdeu muito, né, de propagação do evangelho, fazendo essa demonização aqui da internet, dessas ferramentas. Eu até falei uma vez em uma das coisas aqui da igreja que a gente deveria, a gente foi obrigado a ver essas ferramentas, né? A gente teve que aprender o exemplo de Davi. Davi, quando era pastor, ele usava o cajado porque era aquele momento. Quando ele foi lutar com Golias, ele usou a funda, mas ele já conhecia o uso da funda. A gente acha que ele aprendeu a usar a funda para enfrentar Golias. Quando ele se tornou rei, que ele usou o cetro, ele também já conhecia o poder do cetro, porque ele andava com os reis, né? Então a igreja, de certa forma, deu uma estagnada, né, mas isso não vem ao caso. Mas agora, aproveitando essa conversa, essa parte que nós estamos falando de rede social, como da noite para o dia se tornar um pastor virtual, ter que cuidar das ovelhas realmente à distância, e como o senhor se vê como um pastor virtual, ou se o senhor se vê como um pastor virtual? Não, eu nem sou virtual, nem me vejo como um pastor virtual, e não acredito em culto online. Não existe culto online. Existe uma transmissão online. A igreja transmite um culto, mas todo culto é presencial. Todo pastoreio, nenhum pastoreio pode ser virtual. Você pode gostar de um pastor da rede social que você se identifica, né? Você pode gostar desse pastor. Eu gosto muito de pastores como o pastor Jeremias Pereira, que é o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana lá em Belo Horizonte. Admiro as palavras, as pregações, mas não é meu pastor virtual, porque o pastoreio também, em essência, ele precisa ser no dia a dia. Então nós transmitimos o culto, nós estamos presentes na rede social, mas nós estamos presentes na vida das pessoas do dia a dia. A igreja, ela não se move no virtual. O virtual é mais uma ferramenta. Nós não podemos substituir o presencial pelo virtual como se fosse uma solução. Pode ser um remendo para um momento como esse agora, que a gente ainda vive aí algumas restrições de culto. Ele resolve, ele atende a necessidade. Mas a igreja é comunhão, querido. E comunhão só consegue ser exercida no presencial, no dia a dia. Então eu não sou um pastor virtual. Eu me esforço para ser um pastor presencial. Um pastor que está perto, que escuta, que ouve, que vai nos velórios, que abraça, que chora junto, que ri junto, que está ali na igreja para receber, que abre para o aconselhamento. Durante toda essa pandemia, a partir do momento em que houve a liberação, nós abrimos a igreja para o aconselhamento, nós abrimos a igreja para receber. Nós queremos estar juntos, nós queremos estar perto. Então eu não uso esse rótulo de pastor virtual. Eu acho que ele é interessante, ele ajuda a palavra a chegar, quem está longe ouvir, mas pastoreio, na minha opinião, pode ter os pastores que pensam diferente, até mesmo dentro da nossa convenção, mas pastoreio para mim, ele é presencial, ele é próximo, e é isso que eu quero, esse é o meu desafio, é pastorear perto, estender a mão e tocar, e dizer: meu filho, venha para cá, quero olhar nos olhos dos jovens da igreja, gosto de estar com eles, estar com os jovens é um ânimo, é uma pitada de vida, assim, eles são animados, eles são desafiadores, né? Eles são intensos, e eu quero estar nesse ambiente com eles. Enquanto não houver a possibilidade de estar presencial, embora de internet, mas quando não é perto, é junto, a gente precisa sentir cheiro, a gente precisa sentir o toque, faz parte dos nossos relacionamentos, e só assim você consegue ser realmente pastorado. Nenhum pastor virtual vai em velório, TV, nenhum, só os presenciais. Amém. Você pode ouvir palavras maravilhosas de pastores que você respeita e admira, mas só o presencial é que puxa a tua orelha,
é que diz que você está errado, é que te abraça quando você chora e vai na sua casa comer um baião de dois bem feito quando você convida. É assim que funciona. Presenciais. Deus abençoe. Pastor, o senhor falou que gosta de estar no meio da juventude. Aí, deixe eu lhe perguntar uma coisa. O senhor consegue ver uma diferença? E qual seria essa diferença na juventude de hoje para a época que o senhor fazia parte de uma juventude? Nossa, Altevi. Rapaz, mudou muita coisa, Zé. Mudou muita coisa. Mudou porque nós mudamos, entendeu? Os relacionamentos mudaram, os ambientes mudaram. Quando eu era no meu tempo de juventude, nem internet tinha, a gente não tinha smartphone. Eu acho que os ambientes, para os irmãos que estão aí se indagando, eu já vivi meio sério, estou com 50 hoje. Então, essa de vivência muda demais, as relações interpessoais mudaram, mudou tudo. É natural que as coisas hoje também tenham mudado, mas algumas coisas permanecem como sempre permaneceram. Os jovens precisam do pastoreio, assim como era igual no meu tempo. Os jovens precisam uns dos outros, como era no meu tempo. Os jovens são ainda muito parecidos com o meu tempo. A gente gostava de estar junto. Né? A gente vivia tempos de retiros e acampamentos, e o ambiente da igreja nos jogava a estar juntos, a desejar estar juntos. Eu acho que isso não mudou. Eu acho que os jovens continuam assim, desejosos a estar juntos, né? Mas a cabeça mudou um pouco, porque antes o nosso mundo era aquele, né? O nosso mundo era o micro. Hoje nós temos, através das redes sociais, da internet, nós temos um ambiente mais macro. O que me influenciava na época era o que acontecia no meu bairro, na minha cidade, no máximo, assim, no meu estado. Mas a minha grande área de influência era a minha igreja. Hoje, através das redes sociais e da internet, as influências vêm de todos os lugares, de todos os cantos, é muito mais ampla. E aí o desafio é muito maior, né? Esse mundo globalizado, que não tinha no meu tempo, hoje é globalizado, precisa ser ajustado para que a gente continue desejando estar perto, estar junto, estar com os irmãos, continuar caminhando como igreja, como a minha igreja, né? A igreja Gileade de Limoeiro do Norte. Os jovens dessa igreja são desafiados a caminhar assim, dentro da igreja, na igreja Gileade de Limoeiro do Norte. Se a gente for olhar os horizontes são bem mais amplos. Mas eu acho que o que mudou basicamente foi isso. São as fronteiras, né, que se alargaram demais. Pastor Adinaldo, na sua visão, qual a importância do jovem cristão na sociedade atual? Rapaz, isso vai fazer parte até da pregação, da palavra que eu estou preparando para o Imersão. Mas veja bem, você sabe onde é que a gente se torna importante? É quando a gente se torna relevante. Quando o nosso posicionamento é firme. Quando nós sabemos aquilo que somos e fazemos isso valer na nossa caminhada, na nossa jornada. Talvez o papel fundamental dos jovens cristãos nos nossos dias seja influenciar. Mas olhando de fora, hoje nós percebemos muito mais influência vindo do que influência indo, né? Então, influenciar é compartilhar o pensamento, é levar. Então, na palavra que nós vamos ministrar para a imersão, e aí eu quero convidar vocês a estarem com a gente, a ouvirem essa palavra com muita intenção. A palavra de Deus, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz, mas ela não tem sido exercida como o poder da influência, né? Então eu acredito que o papel dos jovens dos nossos dias precisa ser a de uma militância na palavra,
Militância na palavra. Se você é um jovem cristão, seja um militante na palavra. Não seja apenas aquele que ouve a palavra, aquele que lê a palavra, mas seja aquele que milita pela palavra, que vive a palavra. Você é um jovem cristão de hoje, pois seja um pequeno Cristo. Cristo militava através da palavra. Cristo vivia a palavra. Cristo não apenas ensinava, o desafio dele era viver e compartilhar aos outros, era levar a palavra. Então os jovens são fortes, são intensos, são maravilhosos, mas a grande relevância para o nosso tempo é a militância na palavra. E esse talvez seja a parte central do que nós vamos compartilhar com você no sermão, na ministração da palavra, no Imersão 2021, né? Esse fortalecidos na palavra, os militantes da palavra. Hoje nós temos militantes LGBT, nós temos militantes pró-aborto, nós temos a militância política partidária, mas nós precisamos restaurar a militância da palavra. Nós precisamos entender que a palavra é uma verdade. E eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu prego o sermão do dia 21. Então você aguenta aí, vê o dia que eu também sei que eu vou estar lá no Imersão, e assiste a palavra, vai ser bênção na sua vida. Amém. Pastor, a produção do IMEX me passou aqui uma brincadeira para o senhor, não sei se é brincadeira, que também não é da minha época, que eu trabalho com jovens, sim. E jovens, né, é um eu já e um eu nunca. Já me passaram a regra, eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor só pode responder no eu já ou eu nunca. É um desafio muito grande para pastor, né, dizer só eu já, eu nunca, porque... Sei nem se eu consigo. Vamos lá, vamos começar. As perguntas estão bem interessantes, eu acho que o senhor consegue. A primeira, né? O senhor vai dizer ou eu já ou eu nunca. Já duvidou do seu chamado? Como é que é a pergunta? Já duvidou do seu chamado? Eu nunca. Já colocou um versículo, já trocou um versículo na hora da pregação? Eu nunca e o quê? Eu já botei outro personagem em cima da árvore que era Zaqueu. Hoje eu nem me lembro mais quem era, mas eu botei. Não lembro se era Nicodemo. Eu botei alguém naquela árvore para ver Jesus, não tinha nada a ver, era Zaqueu. A próxima. Eu já, com certeza. Já cantou junto com um grupo de louvor depois da palavra? Eu já. Já deu aula de EBD? Eu já. Já esqueceu ou trocou o nome de um irmão na hora que estava na frente dele? Eu já, com certeza. Eu já chamei muito irmão. Eu já, rapaz, eu não vou nem contar os casos não, mas são inúmeros. Já chamei irmão Raimundo, irmão Francisco, e já mandei até mensagem para o irmão Francisco chamando de Raimundo. Eu tenho problema de memória, cara. Isso aí é frequente demais. Já foi professor. Já foi professor do departamento infantil? Não, eu não. Eu nunca. Misericórdia. Eu oro pelos tios do Ministério Infantil. É dureza. Já sentiu despreparo para alguma obra? Eu já. Já contou piada no meio da pregação? Não era para ter contado, mas eu já. Mas era uma piada leve, era uma coisa bem de crente, assim, uma coisa bem cristã. Não foi nada muito complicado, não. Apesar de ter causado um burburinho grande. Ei, eu vou contar a piada aqui, certo? Pode. Eu vou contar. Vou contar a piada que eu contei na pregação. A piada é quando Jesus, meu irmão, eu sei que nem era para... Eu sei que eu vou contar essa piada de bobeira aqui, só para me expor mesmo, assim. Mas você lembra daquele caso onde a mulher está preparada lá para ser apedrejada, né? Lembro. Mulher pecadora, né? E aí Jesus está ali abaixado, de costas e tal. Aí o pessoal acusando a mulher, acusando, pecadora, adúltera. E eu contando isso na igreja, né? Adúltera. Aí Jesus olhou e falou assim: quem nunca errou,
que atire a primeira pedra. Meu irmão, Jesus disse que ouviu só aquele barulho, ele fez assim, ó, passando por cima da cabeça, é uma pedrada, mas acertou direto a cabeça da mulher. Jesus olhou e falou assim, pelo amor de Deus, quem é que nunca errou aqui que jogou essa pedra? Aí o cara levantou o braço e disse, fui eu, Senhor. Aí Jesus disse, você nunca errou? E falou assim, dessa distância eu nunca tinha errado, não. Pô, não é? É ótimo, ele é leve, é bem... Às vezes Jesus está dizendo uma coisa e você está entendendo outra. Foi isso, esse era o tema da... Esse era o sentido, né? Esse era o sentido. E aí na hora eu falando sobre entender o que Jesus fala, né? Jesus está te orientando para uma coisa e você entende outra. Aí me veio à mente essa história, essa piada aí. Pá, contei, deu um bafafá medonho. Mas que é boa, a piada é boa. Já esqueceu uma referência bíblica e só lembrou no final do culto? Já, e fiz de conta que não tinha esquecido, mas esqueci. Eu já. Essa aqui é boa. Já exortou alguém que não lidou muito bem com a exortação? Mas, homem, eu já. De ruma. Eu não vou contar os detalhes aqui para não criar outro problema. Verdade. Pastor, eu queria encerrar falando de uma coisa, né? Um bate-papo bacana sobre um fato da sua história, né? Que eu não sei se todos conhecem. Que o senhor escreveu um livro, né? Escreveu até sem saber e ganhou o livro de presente. Conte pra gente como foi a história do Eu Me Alegrarei. Esse é o nome do livro, né? Inclusive eu convido todo mundo a comprar o livro, entendeu? Não vai ficar nesse tempo agora de Pix, eu mando deixar na sua casa. Pronto. O livro é Eu Me Alegrarei. Esse livro é fruto da reflexão, da oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, né? Mesmo que tudo possa falhar, e aí Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. É um ambiente que vai além das expectativas, AltV. A gente vive muito uma alegria transitória. Eu lembro para você que no final, acho que do primeiro fortal que aconteceu aí em Fortaleza, que foi, se eu não estou enganado, na Beira-Mar. Isso, o primeiro foi na Beira-Mar. Acho que foi o primeiro lá, né? O primeiro foi na Beira-Mar. A foto que estampou a segunda-feira no Diário do Nordeste, pós-Fortal, era um fulião sentado no meio-fio, de cabeça baixa assim, e a imagem pegava o trio elétrico lá no fundo. E aí a chamada era A Alegria Acabou. E aquilo sempre falou muito ao meu coração, eu nunca esqueci aquela imagem. Porque quem corre atrás de alegrias passageiras compreende que ela sempre acaba. As festas acabam, os prazeres acabam. Mas a expressão de Abacuque, ela é extensa. Abacuque abre uma janela e diz, mesmo que tudo aconteça de forma contrária ao que eu penso e ao que eu quero, eu vou me alegrar. É uma decisão, não é uma condição que eu vou decidir se eu vou me alegrar lá ou não. Quando a Bíblia diz que a gente vai passar por momentos difíceis, ele está abrindo esse parêntese e dizendo mais ou menos assim, o que você vai fazer no seu dia difícil? O que você vai fazer quando o dia difícil chegar na sua vida? Porque se ainda não chegou, queridão, tenha paciência, vai chegar. Porque todos passam pelos dias difíceis. Então, a expressão de Abacuque é, independente de qualquer situação, eu me alegrarei. Se não tiver o que comer, se não tiver o que beber, se as situações falharem, se o desemprego chegar, se a pandemia bater, seja lá o que acontecer, todavia eu me alegrarei. O livro é fruto dessa expressão, é fruto dessa experiência, é um livro pequenininho, é um livro que você consegue ler, se tiver tempo, numa sentada. São 7, 8 capítulos apenas, dividindo essa expressão em capítulos para que a gente possa compreender cada uma delas. Então é um livro pequenininho, são 7, 8 capítulos, esses 7, 8 capítulos é um livro grande, é nada, é pequenininho, é apenas para dividir os temas e você compreender o que acontece em cada uma dessas visões.
O livro está chegando de São Paulo, a editora já entrou em contato. Eu dei uma parada na edição e na publicação em função da pandemia. A gente não tinha meio condições de tocar o projeto adiante, mas o livro está chegando agora no mês de maio, e eu quero ver se consigo lançar esse livro durante o mês de junho, já no presencial, porque é só no presencial que o povo compra o livro, entendeu? Então, mas está baratinho, né? Depois aí a gente faz um merchan desse livro bem bacana, mas se você tiver a oportunidade, adquire o livro, porque eu espero que possa somar a sua vida. E foi uma experiência, foi um presente, porque é fruto de um sermão, é fruto de exposições, e a Sirlene pegou os sermões, pegou essas exposições e mandou através do Pastorado de São Belo para a editora, e a editora juntou todas essas ideias, e aí me entregaram no dia do meu aniversário na igreja. Foi um presentaço, fiquei muito feliz, e o livro vai sair federal. Glória a Deus. Com certeza eu vou comprar o meu, quero ele dedicado, né? Eu sugiro até que você não compre só um, compre pelo menos 2, para ver se ajuda ao livro sair realmente. Vamos lá, talvez compre até mais para dar para alguns amigos aí de presente, né? Tá vendo? Fala, Senhor, fala. Eu tive o prazer de estar assistindo o culto quando o Senhor ganhou o presente, já fiquei felizaço por esse livro, porque conheço a jornada, conheço o seu trabalho, e agora o Senhor já... Eu vou fazer uma pergunta, o Senhor já plantou uma árvore, né? Então, indo naquela máxima que para a pessoa ter a felicidade completa é só fazer um filho, plantar uma árvore e escrever o livro. O Senhor já completou as 3 etapas da vida, né? Estou pronto para morrer. Não, mas agora não, o Senhor tem muito o que fazer. Não, agora não. Eu quero ver Jesus, mas morrer não estou muito afim, não. Queria viver mais. Mas essas 3 máximas aí eu consegui fazer na vida. E é tão bom, cara, quando a gente consegue alcançar essas dádivas de Deus, né? Esse livro chegou de forma surpreendente na minha vida. Eu sempre disse para a Sirlene que não sou escritor e não tenho essa veia assim de escrever e tal. Mas é bom quando Deus torna realidade coisas que você nem imaginava, que você nem planejava. Eu, quando vi o livro, me surpreendi demais, porque Deus faz além do que você pensa, pede, sonha. Deus te leva além. Então, árvore já plantei, aliás, já plantei várias árvores. Sou um verdadeiro reflorestador. Já escrevi um livro, não sei se talvez termine nesse livro mesmo, espero torná-lo um best-seller. E já fiz 2 meninos lindos, Jesus. Glória a Deus, um menino e uma menina, presentes de Deus. Glória a Deus, pastor. Eu fico muito feliz, né, pelo livro, pelo seu sucesso ministerial. A gente só tem a agradecer o senhor ter tirado esse tempo aqui pra gente, para conversar, passar um pouco dessa experiência. Esse bate-papo também foi muito proveitoso para mim, muito edificante. Eu creio que para cada um que vai estar vendo foi muito edificante. Eu espero que esse livro não seja um único, seja o primeiro de vários, que eu tirei um tempinho para escrever. Eu conheço a sua capacidade. Afinal de contas, as suas pregações dão excelentes obras. Você sabe que o Raiz de Davi já escreveu, acho que metade das peças do Raiz de Davi saíram de pregações do Senhor no domingo lá na Paragaba, né? Das ideias, e assim a gente fica feliz de o Senhor estar aqui com a gente, essa juventude agradece. Eu queria encerrar o Senhor nos dando para toda a juventude Gileade, espalhada aí por esse mundo afora, um conselho, uma palavra pastoral para essa juventude que está ali vendo e que também, né, vai lhe ver no Imersão, e creio que a partir de hoje vai lhe seguir lá nas redes sociais. Eu quero aproveitar, nós vamos estar colocando aqui o YouTube da igreja, o Instagram da igreja lá de Limoeiro, para você seguir, né, essa igreja que é abençoada, que vão estar participando do Imersão não só como pregador, vai estar o grupo de dança, o grupo de louvor e mais novidades de Limoeiro aí nesses eventos da Conexão Jug, conferências. Vocês esperam que o Limoeiro vai estar bem presente, graças a Deus. Bênção. Nós temos uma liderança aqui muito abençoadora. O Cleudes e a Lidiana são os líderes de jovens, são inspiradores, são maravilhosos. Eles amam essa juventude e o fruto do trabalho, ele aparece
quando ele é feito com amor, quando a gente ama o que faz e quando faz com amor. Eu acho que isso é muito presente na vida do Cleudes e da Lidiana. Deus coloca pessoas estratégicas, né, nessas posições e nos deu de presente esse casal que tem incendiado o coração dessa juventude e tem ajudado essa juventude a caminhar e a crescer. Então, a Gileade Limoeiro ganhou muito quando recebeu o Cleudes e a Lidiana como líderes. Que Deus os abençoe, que assim eles possam continuar durante muitos anos, né? Essa declaração também é para tentar renovar o contrato deles por mais uns 10 anos aí à frente dos jovens, né? Mas o meu conselho para terminar é: jovens, amem a Deus. Amem a Deus. Esse é o principal e é o primeiro maior mandamento. Amar a Deus acima, entendeu? Amar a Deus. Não é só amar a Deus, mas é amar a Deus acima de tudo. Acima do seu namoro, acima da sua expectativa pessoal, da sua profissão, acima de qualquer coisa. Ame Deus acima. Não ame a Deus de forma medíocre, na linha mediana. Ame a Deus de forma exponencial. Ame a Deus de forma extraordinária. Ame a Deus. Eu acredito que esse conselho vai preservar o seu coração, vai preservar você. Eu tenho a Camila como talvez um grande exemplo quando a gente decide amar a Deus, né? A Camila colocou Deus nesse patamar de excelência na vida. Quando ela fez isso, as coisas mudaram. Então, o grande desafio é amar a Deus acima. O Arthur, mesmo desafio, um dia desse caminhando com ele, e eu conversando com ele, eu falei para ele, eu disse: filho, ame a Deus. E a gente percebe na vida de quem ama a Deus a manifestação clara do compromisso maior. Então eu não posso falar por todos vocês, mas eu posso falar aqui para os meus aqui, tanto para a Camila quanto para o Arthur. O nosso desafio é fazer com que eles olhem para Deus e o amem acima de tudo. Então, se eles conseguirem fazer isso, eles serão prósperos em tudo que eles fizerem. Esse é o desafio também para toda a nossa juventude. Que Deus os abençoe. Não esquece de seguir a igreja nas redes sociais, mas não esquece de me seguir também não, porque eu estou precisando aí de uns seguidores aí no Instagram. Então é Edinaldo.Soares71, estou fazendo minha média aqui, você vai lá e também me acompanha aí. Se a metade dessa juventude me seguir, eu bato os meus, né, sei lá quantos aí. Bate a meta, né? Eu penso em vocês. Foi um prazerzaço compartilhar com vocês. Amém, pastor. Obrigado. Deus lhe abençoe. Abençoe cada vez mais o seu ministério, a sua família, seus projetos, seus sonhos. Deixa eu lhe dar uma ideia em relação aos seus líderes de jovem. Eu não vou dizer o nome, porque toda vida que eu vou dizer o nome deles, eu esqueço. São meus amigos. Até uma vergonha de dizer um negócio desse aqui, mas eu lembro da Lidiane, mas é Cleudes, né? É o nome do... Cleudes e Lidiane. Cleudes e Lidiane. É porque o nome do Cleudes é que me deixa nervoso em dizer, sabe? Quando eu vejo, eu vou chamar de servo de Deus. Não sei porquê. Ele atende também, viu? Tem uma cláusula, eu não sei se mudou na época que eu trabalhava nessa área de contabilidade, departamento pessoal, tem uma cláusula na CLT que quando acontece alguma coisa de força natural, a pessoa não está indo para a empresa, o contrato, o tempo de trabalho trabalhista é congelado. Né? O senhor usa isso para a pandemia para eles, aí não precisa nem renovar. Eles estão devendo aí 2 anos de serviço, já estão aí para pagar. Você que trabalha nessa liderança, eu deixo os meus parabéns para todos os líderes de jovens, porque liderar jovens nesse tempo de pandemia, liderar qualquer ministério nesse tempo de pandemia é muito difícil. Então, que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, que Deus dê inspiração para que esse trabalho continue sendo feito assim. O contrato deles está em vigor, renovado por tempo indeterminado. Todos os anos eu renovo, porque eles têm esse coração tão maravilhoso. Então, bom lembrar essa questão aí da CLT, porque eu posso usar isso aqui também quando eles vierem com alguma justificativa para, né, sair, né? Eu digo logo, CLT, congela o contrato. Pastor, para encerrar, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração
E encerrar com a bênção apostólica, né? Porque é sempre bom termos essa bênção pastoral sobre as nossas vidas. Amém, amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo da tua presença, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de troca de experiências, essa conversa. Pedimos que o Senhor possa ministrar cada uma dessas palavras ao coração dos jovens, que esse tempo de crescimento, que esse tempo de ouvir pessoas possa ser um tempo inspirador, que a tua palavra seja talhada, seja fixada, sabe, que criemos raízes no Senhor, raízes fortes, onde nada será capaz de nos derrubar ou de nos afastar do Senhor. Cuida do coração de cada jovem, cuida desse projeto que está sendo aí tão bem executado, cuida do imersão, cuida da JUG, Senhor, que o Senhor possa cuidar dessa juventude como um todo, tornando cada um deles fortes influenciadores nesse tempo volúvel de verdade, que a palavra verdadeira possa ser utilizada na boca desses jovens como um canal de influência. Abençoa a liderança, obrigado pela vida do Altevi e obrigado pela vida de cada um que está inserido nesse momento. Ser com cada um, meu Pai, eu te peço, e no nome de Jesus eu já te agradeço. Amém e amém. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. A bênção apostólica ela é dividida, né? Primeiro, pelo amor do Pai, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Toda a igreja aqui e aí diz amém. Amém. Deus abençoe vocês. Prazerzão. Pastor. Obrigado. Até a próxima. Bem, gente, esse foi o bate-papo com o pastor Edinaldo Soares. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a sua vida. Então, a gente vai estar aqui toda segunda-feira trazendo essas entrevistas. E eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira. A gente vai estar conversando com mais um dos preletores do Imersão, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, no Conexão JUG, se inscreve logo agora, aciona o sininho para você estar recebendo a notificação de todos os conteúdos que a gente vai estar preparando aqui no canal para você. Então, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima segunda-feira. Lembrando que quarta-feira agora, dia 12/5/2021, se você estiver vendo esse vídeo agora dia 10, né? Então, daqui a 2 dias, às 20 horas, o primeiro Imersão, e vai ser bênção para a tua vida. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau. E vocês acabaram de conferir a primeira edição do IMEX aqui no nosso canal Conexão JUG. Fiquem ligados porque na quarta-feira, dia 12, às 20 horas, tem a estreia do primeiro Imersão, com a participação do pastor Edinaldo, que vocês acabaram de ver aqui no nosso IMEX. Não perde, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse link com todos os seus amigos. Fica ligado e acompanha o Imersão 2021 online.